Eu sou Maria Bruxa, mas hoje eu estou Maria da Penha Bruxa. Olá, bruxinhas! O tema de hoje é muito sério. A Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra a violência doméstica, completou 14 anos no dia 7 de agosto de 2020. Apesar dos avanços no combate à violência doméstica, os números apontam que o Brasil é o quinto colocado no ranking mundial de violência contra a mulher. Com a necessidade de isolamento social, resultado do novo coronavírus, o quadro ficou ainda pior para as mulheres. A ONU Mulheres, entidade pela igualdade de gênero e empoderamento, lançou um relatório apontando que, por exemplo, 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física e ou sexual no mundo. Já o número de denúncias, ao contrário, diminuiu bastante. Isso acontece pela falta de acesso presencial às delegacias nesse período. Ainda há muito a ser feito, mas já temos diversas possibilidades de sair dessa situação de violência e abuso. E hoje eu vou conjurar a bruxa genial Thaís Caroline Soares Santos, que é psicóloga, já trabalhou com políticas públicas e hoje trabalha com psicologia organizacional e clínica. Oi, Tá! Tudo bem? Oi, Maria Bruxa, tudo bem contigo? Ai, melhor agora que eu tô te vendo, sua linda. Que bom ter você com a gente. É um prazer estar aqui conversando contigo hoje também. Então, só que o nosso assunto é super sério, né, Tá? A gente tá muito preocupada porque a gente tem ouvido falar muito agora durante essa quarentena sobre violência doméstica. Porque ela aumentou muito, já que tá todo mundo dentro de casa e ela acontece ali, né? E aí? Como é que a gente pode fazer para trabalhar esse tipo de questão? Sabe o que eu fico me perguntando? Quando que o príncipe vira esse sapo danado que a gente ouve falar? Pois é, né, Maria Bruxa? Acho que essa é uma questão bem complexa da gente pensar. Em primeiro lugar, acho que é muito legal da gente se posicionar de onde estamos. Estamos falando de uma pandemia mundial decretada pela Organização Mundial da Saúde, onde a principal orientação de proteção é o isolamento social. Todas essas mulheres que podem estar sofrendo algum tipo de violência é justamente dentro de casa, no lar, onde elas deveriam se sentir protegidas, que elas encontram o pior monstro ali, né? Mas falando em monstro, falando em sapo, acho que é muito legal a gente pensar sobre quem é esse agressor, o que é essa relação, quem é esse homem, normalmente, que imputa essa violência contra a mulher, né? E fico pensando aqui que nenhuma mulher se apaixona por um sapo, né? Pois é. A gente se apaixona por um príncipe. Então, lá no começo, no encantamento, quando você conhece uma pessoa, começa a se envolver, tem aquela coisa da paixão, né? Ali é muito difícil de você identificar o que vai acontecer lá para frente. A questão da violência contra a mulher, ela começa com alguns detalhes, né? São alguns comportamentos. Normalmente, esse homem ele é muito cuidadoso, ele é muito protetor, até demais. Ele quer cuidar de você porque ele não confia no mundo lá fora. Ele te fala que dificilmente você vai conseguir se cuidar sozinha e é por isso que ele cuida tanto de você. Então, diferenciar esse cuidado, e claro que todos nós gostamos muito de ser cuidados de algo que pode vir se tornar uma violência, é necessária muita atenção para que a gente É, entenda o que está acontecendo, né? nesse caso, deixa de ser um cuidado, né, entre aspas, bem grande. Às vezes começa a aparecer com ciúmes, né? Às vezes é o ciúmes, ele tá te ajudando a se comportar melhor, você tá no ambiente, como é que você deve se comportar, não deveria ter falado aquela coisa, não pode beber muito, essa roupa não é muito adequada. Então, o principal começo, ele fala muito sobre como se comportar, de que forma que ele nos ajuda, nos protege. Ele vai arquitetando uma redoma, né? No lugar de impotência, né? Então, o homem que comete agressões contra a mulher, ele começa minando a autoestima.
né? Essa mulher, ela começa a ser isolada do seu convívio social, ele começa a falar das amigas, aquela família, aquela irmã que se mete muito, mas ela não conhece direito a nossa relação, aquela amiga que é muito solteira, que é inadequada, o que, que os outros vão pensar. Então ele começa exatamente como você falou, criando essa redoma para ir afastando essa mulher desse convívio social. E com isso, essa autoestima também vai se enfraquecendo. E à medida que a gente tem o tempo inteiro alguém falando pra gente que a gente não consegue, que a gente não pode, que alguém faz melhor do que a gente passa a acreditar naquilo e se põe nesse lugar de medo, né? E aquele homem, ele vira uma fortaleza, uma fonte de proteção que, na verdade, é ilusória, né? E é muito doido porque às vezes ele nem percebe que tá fazendo isso também, né? E aí ele vai, em função de um machismo estrutural mesmo, a gente cresceu dentro dessa cultura e parece que é tudo muito natural, tudo muito normal, mas acaba virando uma violência mesmo, né? Exatamente. Na cabeça dele, ele tá de fato protegendo, né? Aquela mulher que não tem direito a fazer aquelas coisas, né? Então ele pede para ela parar de trabalhar, ele pede para ela parar de ir na família dela e vai isolando e fazendo com que a mulher fique cada vez mais enfraquecida, né? E essa questão do machismo, ela é muito forte ainda e muitas vezes até nós mulheres reproduzimos isso, né? Então, acho que até já de antemão é muito importante a gente colocar aqui que não é culpa da mulher ela estar numa situação de violência, né? Todo um contexto que a coloca nessa posição. Mas então, a partir disso, desse isolamento, essa mulher vai perdendo a identidade, então ela vai esquecendo quem ela é, o que ela gosta, no que ela é boa, vai focando só nesse lado negativo, que faz com que ela fique fragilizada, né? E vulnerável. Tá, você ajuda agora a apontar pra gente mapear, tá? Os tipos de violência. Quais são os tipos de violência para a gente entender melhor todo esse cenário? Acho que isso é muito interessante, porque o estigma, o estereótipo que a gente tem, tanto de homens agressores, né? Como a gente estava falando, que é o sapo, que é o monstro, que na verdade não existe, né? Que é um pai, que é um marido, que é um irmão. Então a violência ela está presente em todos os lugares. A gente não tem distinção entre raça, etnia, classe social, nível de escolaridade. Então todos estão suscetíveis. E a violência ela começa aos poucos, né? Então, como a gente foi falando, ela vem com controle, vem com ciúmes, vem às vezes com uma ameaça, né? Ah, pega o teu celular, entra e vai ler suas conversas. Então, até a Lei Maria da Penha de 2006, ela traz toda essa tipificação das violências, né? A primeira delas, que acho que é a que começa a acontecer e a que permeia todo o ciclo da violência, é a violência psicológica, né? Onde o homem manipula essa mulher, persegue, ameaça, humilha, constrange, coloca nesse lugar de impotência, né, que a gente vinha falando. A gente tem também a violência moral, naqueles casos em que os homens expõem a vida íntima, fazem acusações, xingam, falam sobre o modo de vestir, então falam sobre a moral da mulher e muito na linha também de destruir essa autoestima. Temos uma violência que é muito pouco comentada, que é a patrimonial, então, que é roubar o dinheiro ou mesmo controlar o que essa mulher vai gastar, o que não vai gastar, não pagar a pensão, nos casos em que tem essa necessidade jurídica, destruir documento pessoal, destruir bens, isso é muito comum. Eu já vi história de homem que rasga o caderno da mulher porque não quer que ela estude. Tem muito isso também, né? Às vezes rasga até a identidade, daí não consegue viajar, né? Então, acontece muito. E esse é um tipo de violência que é pouco falado, porque quando a gente pensa na violência, a gente pensa direto no tapa na cara, no soco na cara, né? E a violência física é normalmente um dos estágios lá para frente. E também temos a violência sexual, mas acho que um ponto legal da gente pensar é que para a gente se identificar numa situação de violência, não é aquela coisa que acontece todos os dias, não é tapa na cara todos os dias. A violência, ela acontece em alguns momentos, e é isso que confunde tanto, e por isso que as mulheres têm muita dificuldade de se encontrar, de identificar esse lugar. Então, há necessidade da gente prestar atenção nos detalhes. Então, por exemplo, a violência, o ciclo da violência, ele começa com uma tensão aumentando, e acho que aí a gente faz o link com esse momento que a gente está vivendo, que já é um momento atípico, que está todo mundo ansioso, todo mundo dentro de casa, com medo do que vai acontecer. Então, nos lares onde acontece a violência, essa tensão é ainda maior, que é a irritabilidade, o desrespeito. Ali dentro daquela casa, essa panela de pressão começa a funcionar. E daí, depois disso, chega uma hora que acontece de fato o ato. Então, o homem chega lá e dá um soco na cara da mulher.
E depois, o que é mais complicado, a gente chega na parte da lua de mel, que é onde o homem se arrepende, ele pede desculpas, ele leva café na cama, ele chora e ele promete que aquilo ali nunca mais vai acontecer. Então, um ponto importante também é de que esse ciclo, essas fases, elas não são lineares e muito menos nesse momento que a gente está vivendo, que está todo mundo muito intenso dentro de casa, mas tudo isso vai acontecendo. E a mulher, ela acredita de fato que aquele homem não vai repetir aquilo. Né? E por isso que é tão difícil da gente se identificar dentro de uma relação com violência, né? Se identificar alguém que está sofrendo a violência doméstica. E é por isso, né, tá, que muitas delas não denunciam. Porque além dela acreditar mesmo nesse arrependimento, muitas vezes ela é dependente desse homem, né? Dependente emocionalmente, porque ele já criou uma armadilha, uma estrutura, porque ela já minou toda a capacidade de autoestima ou de valorização. Essa mulher fica dependente psicologicamente, fica dependente financeiramente, ela é vítima do machismo estrutural, que é o que dá o estupim para que isso tudo comece, esse processo se instale mesmo, e nessa situação ela acaba virando vítima novamente de uma agressão física que se repete e que pode virar um feminicídio. Perfeito, Bruxa. Então, um dos grandes fatores que impede a denúncia dessa mulher é o medo do agressor, né? E que é um medo real diante da situação que ela está vivendo, mas tem todo esse pacotinho aí por trás, que é essa dependência emocional. Às vezes a violência ela parece muito pequena perto de todo o envolvimento, né? Você já tem filhos, você está dependendo financeiramente porque você parou de trabalhar, teus amigos você já não tem mais, a família já conhece, tá todo mundo muito envolvido, então a violência parece muito pequena. E aí que se cria esse cenário de dependência emocional. Existe um imaginário também, um medo das mulheres de que elas não vão conseguir criar os filhos sozinhas, e com isso vem aquele ideal de família, né? Eu não posso destruir uma família, mas o que é uma família onde as crianças todos os dias, ou enfim, uma vez por semana, independentemente da frequência, vem a mãe sendo agredida, né? Vivem num ambiente de violência. Além de ter vergonha de falar para os amigos, de falar para a família, normalmente essa mulher já comentou com alguém e como as reações são de a gente precisa fazer alguma coisa, ela começa a mentir, ela começa a esconder. Também muita falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento sobre o sistema de segurança que a gente tem, o que a gente tem que fazer, com quem que a gente tem que falar, né? Vem muito uma ideia ainda de polícia, então a polícia vai vir e ele vai vir para cima de mim. Então tem que conhecer bem quais são os caminhos, né? Veja como é importante mesmo a gente desmistificar as coisas, que conhecimento é poder. Então se a gente conhece, se a gente se conhece, tem essa investigação mesmo sobre si mesmo, e se fortalece psicologicamente, quando a gente se conhece mais, a gente se fortalece psicologicamente para poder enfrentar essas situações e conhece os meios, os caminhos, os meios legais, as delegacias, como é que a gente pode se proteger para interromper esse ciclo e evitar o pior, né? Vamos imaginar aqui que a gente já identificou que a gente está vivendo uma situação de violência doméstica, seja na nossa vida ou que a gente assistiu isso perto da gente. Uma vizinha, uma amiga. Como que a gente pode fazer para ajudar e como que a gente pode fazer para se autoajudar? Quais são os canais de denúncia? O que eu faço se eu estou assistindo essa situação ou se eu sou vítima? Vamos vestir primeiro a roupa de quem é vítima, né? Eu acho que o primeiro passo é, de fato, entender e identificar todo esse ciclo acontecendo. E a partir daí, entender que você não está sozinha. É um momento muito doloroso, ele é muito difícil, você se sente muito só, muito fragilizada, mas não está sozinha, né? Existe toda uma rede de apoio, além dos seus vínculos, para lidar com isso. Em primeiro lugar, hoje a gente tem vários canais de denúncia, a gente tem o Ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, que ele é específico para situações de violência contra a mulher. A gente tem o Disque 100, que ele engloba não só a violência contra a mulher, mas as crianças, a idosos, a pessoas com deficiência. Mas, diante dessa pandemia, a gente entende que muitas mulheres não podem ligar, né? Porque você está dentro da casa com o agressor. Então, lançaram um aplicativo para que essas mulheres possam fazer essas denúncias, que é o aplicativo Direitos Humanos Brasil, e você pode entrar no site também do Disque 100 e fazer essa denúncia. E, claro, tem o 190 também, que é o telefone da Polícia Militar, que imediatamente eles vêm tomar alguma atitude, né? Então, você faz o contato e
essas autoridades elas vêm até você. Por exemplo, a gente tem dentro da assistência social o CREAS, que tem uma equipe especializada de psicólogos e assistentes sociais que vem trabalhar essa situação. A polícia ela vem para parar a situação. Inclusive, você pode requerer uma medida protetiva de distanciamento do agressor, então você vai ser protegida, acolhida, né? Isso que eu acho que é o mais importante. A denúncia é um momento muito difícil, acho que gera muitas dúvidas do que fazer. O principal ponto é entender que a partir da denúncia você dá a possibilidade para ser protegida. Então, além de fazer a denúncia, é muito importante que ela tenha um plano de segurança, uma rota de fuga, né? Então, se a mulher está percebendo que esse clima de tensão ele está aumentando, se já aconteceu no passado alguma situação de violência ou ela acredita que pode vir a acontecer, é importante que ela já se prepare para conseguir lidar com isso, né? Então, um ponto muito importante é que ela faça contato com pessoas de confiança e combine alguns códigos, combine alguns sinais. Pode ser um vizinho, pode ser o porteiro. Ah, eu vou colocar um pano de prato na janela. Tem que deixar os contatos de emergência anotados, carregar consigo, verificar no celular se tem aquela coisa de pânico que você pode apertar caso algo esteja acontecendo, já deixa os documentos perto, se puder já deixa uma muda de roupa separada para que caso venha acontecer essa violência, essa rota, esse plano de segurança, ele possa ser facilmente ativado, tá? Para proteger essa mulher. E enquanto alguém que está percebendo que alguém próximo, um vizinho, um familiar, tá vivendo essa situação, além de tentar abordar isso dessa maneira protetiva, sem julgamento, sem que essa mulher se sinta culpada, pode também fazer esses combinados e, claro, denunciar. Né? A denúncia ela é muito importante para que a gente saiba o que está acontecendo e para que as autoridades possam tomar as medidas para parar essa situação de violência. Né? O silêncio, nesse caso, é aumentar essa mordaça, é aumentar o risco e a tua dor, né? Perfeito. Não se cale, denuncie. Denuncie. A gente vai deixar aqui na telinha depois todos esses números e o contato da Tá fica aqui também. Super à disposição, estamos aí. Essa rede de mulheres, essas bruxinhas empoderadas se fortalecendo são, acho que um principal meio da gente se transformar esse pensamento, essa cultura machista que é tóxica tanto para a mulher quanto para o homem, né? Entender que não tem culpa e que ninguém tá sozinho. Perfeito, meu amor. Muito obrigada por essa conversa e a gente se vê bem em breve, tá bom? Até logo. Beijos. Se você é vítima de violência ou conhece alguém que seja, entre em contato com os canais disponíveis. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative os sininhos para receber as notificações. Vamos lançar vídeo novo toda semana. Visite nossas redes sociais e deixe seu comentário aqui embaixo. Beijo da bruxa. Fui.